Fala galera, boa noite. Olha, eu queria avisar pra vocês que sempre tem conteúdo novo no canal. A gente tem se empenhado em entregar uma mensagem legal, uma palavra direcionada, algo que edifique a vida de vocês. Então, sempre que vocês tiverem, sei lá, eu tô precisando de ouvir alguma coisa, cara, corre lá no canal, Jovens IDM, se inscreve, ativa lá as notificações para que vocês recebam esses conteúdos atualizados, vocês fiquem sempre ligados e que vocês sejam edificados. Todos nós estamos trabalhando muito mesmo. A gente tem muita fé, a gente acredita, a gente busca na palavra coisas que edifiquem, que fortaleçam você. Então, cola na gente. Deus abençoe muito vocês. Aguardo vocês lá. A gente vai ter uma palavra hoje sobre ouvidos estampados. Foi algo que Deus propôs no meu coração. E eu acredito que vai ser algo que vai edificar vocês também. Amém? Por que desse tema? Hoje nós estamos vivendo um mover novo de Deus. A gente tem vivenciado, experimentado coisas novas, coisas graciosas durante os nossos cultos. E é muito importante que a gente esteja entendendo aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo e vai fazer através das nossas vidas. Então a mensagem de hoje, a palavra de hoje é um pouco voltada para isso aí e espero que vocês entendam e sejam edificados. Em nome de Jesus. Abram bem aí, ou vocês não podem abrir, não sei quem está acompanhando com Bíblia, mas vamos ler aqui João 10, 27. Deixa eu abrir aqui. João 10, 27. Na minha versão diz assim, ó. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dentro desse contexto do versículo, Jesus começa a falar com uma parábola de que ele se coloca como pastor e nós como as ovelhas. Se vocês forem ler depois a continuação do capítulo, ele vai falar sobre o lobo, que é uma representação do inimigo, e como que que ele é a porta no qual que a gente deve passar e seguir ele. Mas não vou levar muito para esse lado aí. Vamos voltar para alguns pedacinhos dessa palavra para a gente encaixar aqui no nosso tema. A primeira delas é conhecer. Deus, ele espera de nós um relacionamento. Para que isso aconteça, duas coisas precisam acontecer. A primeira delas é conversar e depois estar disposto a ouvir. Para a gente poder conhecer a voz do Senhor, no mínimo a gente tem que ter conversado com Ele. Essa conversa que a gente tem com Deus, por meio das nossas orações, por meio dos nossos clamores, isso traz uma intimidade. Todo relacionamento, com qualquer pessoa que você queira estabelecer um mínimo de contato, vai existir um momento que você vai ter que chegar para ela e conversar alguma coisa. E você também, como uma conversa não é unidirecional, tem que existir um feedback para ter uma conversa. Então é preciso que você também ouça. Não é só pá. E você pegar o fôlego de novo e mandar de novo. Não. Tem um momento que é preciso ouvir. E dentro desse ouvir, a gente tem muitas referências na Bíblia de como Deus se relacionava com nós seres humanos. Bem lá no comecinho, lá no Jardim do Éden, a gente já tem a primeira referência de que Deus ia até o jardim costumeiramente para encontrar com Adão. E eles tinham todo aquele momento de conversa. A gente pode ver isso em Gênesis 2, 16, depois no versículo 23, a gente também percebe isso lá em Gênesis 3, 8. Então, existe esse contato aí, além de criaturas, assim, Deus nos fez e ainda estava interessado em se relacionar com a gente e ter uma conversa com a gente. Um outro exemplo é Abraão, lá em Gênesis 12, tem outra referência. E também temos Moisés, lá em Êxodo 3. Dentre muitos outros. Então, existe essa questão, existe
não vou falar carência, porque não é uma coisa que se aplica a Deus, mas existe essa necessidade de que a gente exerça uma conversa, que a gente conheça, como a gente leu aqui no versículo. Esse conhecer se dá através desses princípios, bem aí, a conversa. A outra parte da conversa, de toda conversa civilizada, é ouvir. E dentro desse contexto, do nosso versículo base, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí eu pergunto para vocês: vocês têm ouvido a voz de Deus? Vocês como ovelhas, eu como ovelha, eu tenho ouvido, eu tenho percebido aquilo, como Deus tem me direcionado e como que Ele quer que eu faça as coisas dele e para Ele. Esse final de semana eu passei por uma situação, um pequeno perrengue, que o pneu da moto furou, que eu estava levando a Fran para o ensaio, minha esposa, e no meio do caminho a gente passa por um local e o pneu fura. O engraçado é porque o caminho que eu fiz para ir deixar ela no ensaio não foi o que eu sempre fazia de costume. Eu peguei uma rota totalmente diferente. E por incrível que pareça, aonde o pneu furou, eu não estava muito longe de uma oficina onde consertava o pneu, onde remendava os pneus. Então, é sutil o falar de Deus. A percepção, o reconhecer, o entender e saber como Ele está direcionando é importante para que a gente, eu vou falar mais adiante, que a gente tenha uma sacada aí, voltada um pouquinho para a obediência. Nesse primeiro contexto aí, a gente tem que entender a importância de ouvir a voz de Deus. Ele tem falado nos nossos dias que nós, jovens, somos a geração eleita, somos sacerdócio real. Ele chama a gente de filhos, amados, diz que a gente não é mais servo. Cara, Deus, Ele fala para nós tudo isso. Renan, como é que tu sabe disso? Ó, tá aqui. Lendo isso aqui, experimentando a sua palavra, a gente consegue também entender a voz dele. Quando a gente vai mergulhando, o Espírito Santo vai confirmando nos nossos dias, na nossa vida, as nossas decisões, o quanto que ele tem falado. E para quem está aqui com a gente mais próximo, tem vivido isso. A gente tem entregado coisas grandiosas de Deus. Ele tem sido muito bondoso. Falado de uma geração nova, uma geração destemida, uma geração disposta, uma geração que é dedicada. Não é porque a gente vem falando de um tempo novo, mas é porque a gente crê nisso e a gente tem ouvido isso de Deus. Então é muito importante. É muito importante saber o que Deus tem falado. E esse estreitamento aí de conversa, de conhecimento, para você ter esse relacionamento aí, puxe a oração, negão. Ore, leia a palavra, conheça quem é Ele e converse. Às vezes a gente pode achar que é uma conversa só unidirecional, que é só a gente que está falando e não tem resposta, mas tudo, cara, Deus pode se revelar no vento, na água, no fogo, mas a gente tem que reconhecer quando foi Ele que estiver falando. Um outro tópico aqui da nossa mensagem é que assim, ouvir e não obedecer não adianta de nada. Pode ser que a gente até tenha, você que tem vindo aqui para os cultos, você que tem assistido os cultos em casa, vocês tenham até ouvido as coisas grandiosas que Deus tem proposto para a vida de vocês. Vocês até acreditam, mas exercer? Será que a gente está vivendo? Será que a gente está obedecendo? Vamos comparar aqui com uma mãe e um filho. A mãe diz para o menino: menino, vai encher as garrafas d'água. E ele diz: tá bom, eu vou. E ele não vai. E ele fica lá: menino, vai encher, bonito, não sei o quê. Não, mãe, eu vou já, daqui a pouco. Ele disse que ia.
O que ele falou é obediência, ele disse que ia, não negou. Mas ele não fez. Então uma coisa é ouvir, outra coisa é botar em prática. Para a gente fundamentar isso aí, o primeiro grande impacto da desobediência nas nossas vidas ainda foi lá no Jardim do Éden, onde tudo começou. Pela desobediência do homem, a gente herdou o pecado. Hoje nós herdamos isso, é genética de todos nós, essa herança pecaminosa. E uma outra coisa que a gente pode ler, está aqui em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, que eu vou ler para vocês. Romanos 5, o verso 19. Na minha versão diz assim: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então a gente tem dois viés aí. A desobediência surgiu lá, Adão lá atrás, e a obediência por meio de Cristo. A desobediência de Adão começou por ele ouviu o que Deus falou para ele. Olha, tu pode comer de toda a árvore aqui do jardim. Plantei para ti, tudo teu, perfeito, mas aquela árvore bem ali, ó, aquela grandona ali do meio, tu não pode. Ele ouviu ou não ouviu? Ouviu. E ele entendeu. Porque Eva também tinha um entendimento e até argumentou com a serpente de que ela não poderia comer. Mas aí ela foi ludibriada e comeu, e assim toda a história se desenrolou. E por meio dessa desobediência de uma pessoa, a gente herdou um pecado. E pela obediência, a gente tem um escape. Uma outra situação que a gente pode lembrar é que o povo hebreu, mesmo depois de ver os milagres e as maravilhas, mesmo depois de passar ali pelo mar, o mar se abriu e eles passaram, mesmo tendo aquela nuvem nos dias quentes, coluna de fogo durante a noite no frio, mesmo diante de tudo aquilo, aquela perfeição, aquela graça, eles ainda falharam em desobedecer. A gente pode ler isso em Êxodo 32, no verso 8. Eu vou ler para vocês para dizer que é o que eu estou falando. Êxodo, no capítulo 32, o verso 8. Diz assim: eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que tiraram do Egito. Vamos focar bem aí no texto que fala, ó. Eu mandei, Deus falando. Eu mandei. Eles sabiam disso? Sabiam. Eles ouviram? Ouviram. Eles obedeceram? Não obedeceram. Então é muito diferente. A gente pode até ouvir, até entra na nossa cabeça, até fica alguns dias no nosso coração, mas depois a gente pode acontecer. Por isso que é importante se relacionar com Deus. Por isso que é importante a gente ter os ouvidos aqui destampados. Mas não pode entrar por um lado e sair pelo outro. Ouvir e não obedecer não vai adiantar de nada. Vou ler um outro versículo, esse é pesado, mas anotem bem aí. Está em Tiago 1:22. Deixa eu achar Tiago aqui. Tiago 1, verso 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Não se enganem. Ouvir e não
obedecer não está ajudando, não. E nós como cristãos, o nosso dever é cumprir o que está aqui. É seguir esses ensinamentos. É viver em obediência. Se eu reconheço o meu Deus, se eu reconheço os seus mandamentos, se eu sei o que Ele pede, o que Ele precisa de mim, o que eu faço, se sua palavra... Cara, mesmo que outras pessoas estejam dizendo algo que Ele disse, eu gosto de fazer assim, eu gosto de imaginar que é Ele que está falando. Para mim vale muito. Quando Ele fala, ei, não pequeis. Filhinhos, eu já me encaixo como filhinho. E uma outra coisa que a gente quer falar para vocês é o seguinte: tem benefícios ao ouvir a voz de Deus. A gente manter um relacionamento, a gente conhecer a Deus, isso nos leva a uma obediência. Ouvir e não pôr em prática nos leva a uma desobediência. Mas não, beleza, agora eu vou ouvir, beleza, eu vou ouvir, e aí é só ouvir, pronto. Tem benefícios para isso. Deus, Ele é cheio de graça, Ele é abundante em graça, infinito em amor. E vou ler uns versículos aqui, vocês vão entender melhor aqui. Primeiro, vamos ler Mateus 7, 24. Mateus 7, o verso de número 24. Eu vou ler aqui na minha versão. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os ensinamentos é dito por sábio. E eu entendo isso aqui, a chuva, o vento, a tempestade, com os problemas da vida. Por mais que eles estejam ali, existam e persistam, por a gente ter ouvido os ensinamentos do Senhor e aplicado eles, guardado eles, que é outra coisa que a palavra fala, que é para guardar a palavra, para não pecar contra Ele. Isso nos torna sábios. E isso vai fazer com que a gente passe por esses problemas e esteja bem. Outra coisa, vamos ler João 5, 24 e 25. João 5, 24 e 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê. Se eu não me engano, é Hebreus que fala, não lembro onde que fala, mas tem um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, esse sim terá a vida eterna. Olha a recompensa, olha o benefício. Não há barganha, mas durante todo o contexto a gente leva o quê? O conhecer a Deus, a gente obedecer a Deus e seguindo, guardando a palavra e seguindo esse caminho, a gente vai ter uma vida eterna. E para a gente fechar, vamos ler aqui Romanos 10, 17. Romanos 10, o verso 17. Já dei spoiler, foi mal.
Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos 10, 17. Então, que estejamos de ouvidos estampados. Ouvidos estampados do que Deus tem para nossas vidas, do que Ele tem falado sobre as nossas vidas, do que Ele deseja, o que é ministrado no culto. Às vezes você está ouvindo uma música, às vezes você está ouvindo uma pregação no YouTube. Cara, Deus fala com a gente de diversas maneiras. Se você estiver concentrado, se você estiver conectado, se você conhecer aquele que você está conversando aí todo dia, a gente vai se livrar dos perrengues, como a gente leu lá em Mateus. Vai vir tempestade, vento, mas a gente vai estar numa rocha firme. E mesmo que aconteça um monte de coisa, a gente vai, pela nossa obediência, por ter ouvido a palavra, porque aqui, aqui diz que a gente pode tudo, mas que nem tudo convém. Aqui fala como celebrar um casamento, aqui fala como celebrar na morte, como celebrar não, né? A palavra vai celebrar, como se comportar. Aqui fala como falar, ensina perdão, ensina reconciliação, ensina humildade, ensina coragem, ensina a enfrentar desafios. Aqui a gente encontra fé, aqui a gente se alimenta, aqui a gente se conforta. Ouvir e botar em prática muda totalmente o dia, a história. Ouvir, ter esses ouvidos aqui destampados para Deus, para os ensinamentos de Jesus, para o que o Espírito Santo nos alerta, vai nos guardar, vai nos poupar de dias ruins. Como a gente já leu aqui, é uma preparação para a vida eterna. Se a gente lembrar de Paulo era um perseguidor. Um dia ele ouviu a voz do Senhor, mas ele ouviu um bradar tão forte que ele caiu do cavalo. Deus falou tão poderosamente com ele que mudou totalmente a vida dele. Deus falou tão firme com ele, e para que ele tivesse certeza de que era Deus falando com ele, ele ficou cego e foi um tratar especial. Até ele ser curado, eu acredito que ficou na cabeça dele aquela voz que falou com ele. Naquele momento, os ouvidos eles foram destapados. Que Deus falou: ei, eu sou aquele que tu persegues. E ele, já tinha ouvido falar dele, mas não acreditava. Nós temos a gente tem aquelas pessoas que nos ensinam. A gente tem o nosso pastor aqui, a gente tem um grupo de jovens, a gente sempre tem alguém mandando conteúdo no grupo para edificar, para fortalecer. Por mais que não seja alguém falando para você, mas você lendo, você se ouve. E Deus vai falar, fala a mim, fala a você. E isso é a prova de que é importante ouvir, é importante ter os ouvidos tampados. Quem nunca passou por aquele momento em que, menino, não faz isso, menino, não faz isso que tu vai te machucar. E sabe o que deu, né? A gente ouviu, a gente até entendeu os riscos, mas mesmo assim a gente não obedeceu. E a gente sabe, se a gente parar para lembrar de todas as situações que a gente desobedeceu aí por esse sentido, a gente vai lembrar que doeu e que foi ruim. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, que os nossos ouvidos estejam destapados para entender e, além de entender, obedecer aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe vocês, continue nos acompanhando. Glória a Deus por vocês estarem aqui, vocês que entraram, que acompanharam. Tamo junto. Deus abençoe.